Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre 3 pontos fundamentais em relação a Irani. Primeiro, vamos acabar de vez com essa história de comparar Irani, Suzano e Klabin. Não dá para comparar. Segundo, a gente vai conhecer um pouquinho da empresa, como é que ela surgiu, como é que ela foi se reformulando ao longo desse caminho e o que ela é hoje. E terceiro, a gente vai trazer um pouquinho ali dos seus dados do segundo trimestre de 2022. Muita gente insiste em ficar comparando Irani com Suzano e Klabin. Não funciona assim. Talvez na história da empresa, sem dúvida nenhuma, ela tenha atuado muito em relação ao papel e à celulose. Mas hoje o grande foco dela não é esse. Desde o seu follow-on que aconteceu em 2020, muita coisa aconteceu, ela foi para o novo mercado, mudou seus projetos, mudou seu foco, ficou com uma cara de uma nova empresa. Por isso que a gente precisa entender ela antes e depois desse momento. E atualmente, quando a gente vai no site da B3, a gente percebe que ela está ali classificada no setor de embalagens, ao passo que Klabin e Suzano, ambas estão no papel e celulose. Então, sim, Klabin e Suzano são comparáveis, mas Irani não. Porém, para facilitar isso aqui e deixar de uma forma bem resumida, eu fiz o seguinte quadro para que vocês tenham isso em mente. Se a gente for tentar comparar alguma coisa, é sempre bom olhar os lados que são comuns e os que são incomuns, certo? São empresas bem antigas, tem ali os seus 100, Irani com seus 80, Klabin é mais antiga com mais de 120 e a Suzano girando em torno de 100 anos. O EV sobre EBITDA é um múltiplo que eu gosto de tentar comparar um pouquinho, muito embora tenha algumas ressalvas. Isso aqui vai mostrar para você, em linha geral, se está uma empresa barata ou não. Tá? É claro que não pode se basear apenas nisso, mas se a gente fosse colocar as três lado a lado, a gente percebe que Irani está relativamente mais barata do que as outras. Uma das minhas críticas em relação a esse múltiplo é que a alavancagem ela influencia muito no cálculo desse tipo de múltiplo. Então, uma empresa muito alavancada ela tem uma distorção maior e uma empresa pouco alavancada tem uma distorção menor. Mas se a gente for de novo avaliar a alavancagem independentemente, a gente percebe que Irani trabalha em outros patamares, na casa de 1,1, até o último trimestre estava abaixo de 1. Enquanto Suzano e Klabin, a gente já viu valores na história da Klabin passando de 5, né? Estava gerando em torno de 4 até recentemente, mas são ciclos de investimentos. Então, se for bem administrado, está tudo bem. E esse ponto aqui do mercado interno e externo, ele é muito importante. Enquanto a Irani tem um foco muito forte para o mercado interno, a Suzano tem um foco muito grande para o mercado externo. E aí, Bruno? Bom, a cotação do dólar pesa muito mais na Suzano do que para a Irani, concorda? E já a Klabin, ela tem um mix ali, ela fica um pouco exposta lá fora e também exposta aqui dentro. É um posicionamento interessante. Se a gente fosse pegar os setores celulose, papel e embalagens, como é que a gente colocaria ali o core de cada uma das empresas? Bom, a Irani, como eu já falei para vocês, isso tem que ficar bem claro nesse vídeo, trabalha muito com papel e embalagens, principalmente embalagens sustentáveis. A Suzano é uma grande, se não a maior, né, exportadora de celulose do país, produtora de celulose do país, e a Klabin, ela atua nos 3 segmentos. Claro que com um posicionamento e uma estratégia diferente, mas ficaria mais ou menos assim. Numa ponta, a Suzano com a celulose, na outra, Irani com papel e embalagens, e a Klabin no meio do caminho, atuando nesses segmentos. Só para repassar aqui, Irani foi criada ali na década de 40, fez o seu IPO em 77, então já está um bom tempo na bolsa, mas a empresa até 2020 era uma. Depois ela passou a ser outra. Nova reformulação, uma nova visão da empresa, novos objetivos, ciclos de investimento muito mais focados. E eu posso dizer para vocês aqui que no passado ela tinha uma presença muito forte em papel e celulose. E mais recentemente, ela está muito focada em embalagens. Tá? Se a gente for olhar a receita líquida nos últimos 20 anos aproximadamente, aumentou aí 16 vezes. Um aumento bem expressivo, bem importante. E a tendência, se tudo caminhar como tem que caminhar, é continuar subindo também. Quando a gente pega as 3 vertentes mais fortes dela, a gente percebe que embalagem sustentável, principalmente representada pelo papel ondulado, é o que representa mais da metade da sua receita líquida, mais de 50%, e é 100% focado no nosso mercado nacional. Sabe aquela sacola que você carrega na loja Renner?
muito provavelmente foi produzida pela Irani. Ela também produz papel para embalagens sustentáveis, que a gente pode generalizar em forma de papel, que tem um pouco sim para o mercado externo, mas grande parte vai para o mercado nacional também, e corresponde a 1/3 da sua receita. E a resina, né, que é o breu e o terebentino, está aí focada em apenas 12% do resultado da empresa, porém é 100% exportada. Esse slide ele é muito bacana sobre a Irani porque eles trabalham muito com a economia circular. Em linhas gerais, tem as suas próprias florestas plantadas, eles têm madeira própria ali. Percebam que a aquisição de madeira no mercado ela é muito, muito menor do que a que é produzida, então eles têm uma boa administração desses terrenos, dessas áreas de plantação, do ciclo de crescimento, transformam ali nos seus subprodutos, eles querem, né, a celulose de maneira bem genérica, e com essas fibras eles conseguem produzir, então, tanto os papéis flexíveis, quanto os papéis rígidos, e também aí vai acabar caminhando para as suas embalagens sustentáveis até que chega no mercado. Quando a gente separa, né, o resultado final, a gente fala assim, mas espera aí, tranquilo, essa é a linha produtiva desde ali da semente até aquela sacola no final. Então é uma empresa verticalizada, mas ela tem um adicional muito interessante que trabalha a favor do meio ambiente. Eu sei que esse papo ele pode parecer um pouco furado, mas a gente percebe que aqui na Irani ele é muito real e ele é muito impactante no modus operandi dela. Por quê? Através do processo de reciclagem, eles vão adquirir as aparas e com essas aparas, após alguns tratamentos, eles conseguem ter fibras recicladas e novamente produzir os seus produtos. Esse ciclo, ele acontece por volta de 7 vezes. Então, sim, tem uma grande reutilização desses produtos e dos seus subprodutos, e 70% do que eles conseguem ter hoje para chegar finalmente no seu produto final vem de fibras recicladas e 30% de fibras efetivamente virgens, né, que vieram das suas florestas. Quando a gente olha em relação ao gasto energético, hoje eles conseguem produzir 50% daquilo que eles gastam, que já é uma conversa muito boa com a natureza, e com a plataforma Gaia, eles pretendem, através de vários investimentos, serem autossuficientes. Isso pensando em posicionamento estratégico, em diminuição de riscos e aumento da sua eficiência, é muito interessante, né? Quando você não depende de algumas variantes externas para atingir justamente aquilo que é fundamental, energia. Isso aí não pode impactar muito no seu processo, porque senão você fica muito vendido. No momento de crise, você vai ter um aumento do seu custo operacional, isso vai apertar a sua margem. No momento de bonança, tranquilamente, mas isso aqui dá uma resiliência para a empresa muito interessante. Se a gente for olhar agora em linhas gerais do resultado do segundo trimestre, são números expressivos, né? A receita, mesmo parecendo que ela não tenha subido tanto, apenas 6,4%, o lucro líquido subiu 25%, o EBITDA ajustado mais de 20%, e os investimentos na plataforma Gaia somaram aí mais 110 milhões. Eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco, tá? Sobre a plataforma Gaia. Quando a gente olha em relação à questão da dívida, né, o endividamento e a dívida líquida sobre a EBITDA, eu acho isso extremamente saudável, como eu tinha falado para vocês. A partir de 2020 é uma nova empresa, olha como que o nível de alavancagem fica bem controlado. E por que isso? Porque no passado eles tiveram uma experiência muito ruim com essa alavancagem extremamente alta. Então, aprendendo com os próprios erros, reformularam o objetivo, a exposição, o tratamento que eles dariam para a sua dívida. Né? Hoje em dia, 96% está em moeda nacional, o que é interessante, já que é uma empresa que foca no mercado nacional e estão trabalhando sempre com níveis de alavancagens bem baixos, mesmo fazendo vultuosos investimentos, como, por exemplo, o HA1, 2, 3, 4 e por aí vai. Que são diferentes investimentos ali tem alguns objetivos, como aumentar a sua eficiência de produção, né, a sua operação mesmo, e se tornar mais eficiente, sem necessariamente aumentar o seu parque fabril. Então, eles não vão aqui adquirir novas terras, eles vão trocar máquinas, eles vão otimizar algumas etapas internas para conseguir extrair o máximo possível daquele processo e reproduzir isso em lucro. Um ponto que eu acho que é maravilhoso em relação à Irani é quando eles falam dessa questão da dívida, que realmente foi um trauma para a empresa, e aquela questão, né? Dívida boa é uma dívida bem administrada. E por que isso? Além de ter um endividamento baixo, a gente consegue perceber aqui que o custo médio da dívida está bem controlado. É claro que subiu sem problema nenhum. A gente está vivendo um cenário macro e microeconômico muito forte.
praticamente impossível não subir o custo da dívida, mas é esse gap aqui, essa diferença, e a gente percebe que ele de 2020 de novo para frente tem aumentado. O que isso representa em última instância? Eles estão sabendo o que fazer com o dinheiro. Eles podem pegar esse valor, esse patrimônio e reinvestir nos seus processos, aumentando a sua tecnologia, aumentando os seus desenvolvimentos em relação às etapas, fazendo com que a empresa seja mais eficiente, ou eles podem pagar a dívida. O que eles preferem fazer? Fazer um reinvestimento, porque eles conseguem aí um retorno em números muito maior do que quanto está custando, quanto está pesando essa dívida. E esse gap, ele é muito interessante, é muito saudável, é a prova clara de que a empresa sabe o que está fazendo com o dinheiro. Tem duas opções, cada uma delas tem a sua vantagem e sua desvantagem, e no frigir dos ovos, esse gráfico mostra para a gente claramente que a decisão tem sido muito bem tomada. Outro ponto também legal que a empresa tem feito é o programa de recompras, e este último programa que está em atividade, ele tende a diminuir em 10% a base acionária da empresa. Então, se você tem ali 100 ações, significa que com o processo de recompra finalizado, é claro que isso é feito no intervalo de 18 meses, geralmente, né, 1 ano e meio, a empresa vai recomprando aos poucos, você sem fazer absolutamente nada, você tende a ter uma participação maior na empresa. Quando ela for entregar resultados, dividendos, né, ou juros sobre capital próprio, você vai receber por unidade mais. Porque agora aquela sua pequena fatia, já que o bolo todo ele diminuiu, aquela sua fatia se torna mais relevante. É um comportamento, é uma remuneração acionista indireta, mas muito interessante. Enquanto outras empresas estão expandindo muito a sua base acionária, como por exemplo o próprio Bradesco, que tem aquele processo de bonificação, praticamente todos os anos em 10%, a Irani está diminuindo a base acionária. Achei isso muito interessante. E só para fechar aqui, né, a plataforma Gaia, o que ela vai querer fazer? O que ela tem feito nos últimos anos? Eles estão expandindo ali as suas atuações em relação aos seus produtos, criando novos segmentos, pequenos nichos específicos dos seus produtos. Eles estão fazendo reformas em grandes máquinas, né, tentando focar cada vez mais em reduzir custo operacional para aumentar a margem da empresa. Também estão trabalhando aí com tecnologias relacionadas a novos químicos, novos processos químicos, a fim de utilizar os subprodutos ou alguns resíduos da empresa de maneira que seja rentável. Além disso, eles estão comprando novas máquinas, daquela parte mais final de corte, de vinco, que seria aquela dobra da embalagem, para fazer com que isso seja cada vez mais personalizável e atenda os diferentes clientes que eles atendem. E o market share deles hoje, infelizmente, por ser uma empresa bem menor, né, também pequeno, gira em torno aí de 4 a 5%, mas com todo esse potencial competitivo que eles estão desenvolvendo, fica muito mais provável que eles consigam aumentar o market share do que diminuir. E mesmo que se mantenha, eles estão aumentando a eficiência com toda essa plataforma Gaia. Então, vai ser uma proposta de ganhar ou ganhar muito. A minha visão, em poucas palavras, seria basicamente essa. Além, é claro, de falar um pouquinho sobre aqueles processos de automação, né? Tudo que for passível de ser automatizado, a empresa está focada nisso aí. Inclusive, eles têm algumas parcerias com algumas startups para resolver alguns problemas pontuais. Eu gostei também desse viés de inovação que a Irani, embora seja antiga, também está se posicionando muito bem. E para fechar aqui, na plataforma do AGF, a minha primeira crítica que fica ali para o AGF, e eu gosto muito deles, tá? Mas a gente tem que ser isento em alguns posicionamentos. A Irani não trabalha mais com papel e celulose e madeira. O foco dela não é esse. Na B3, eu já acabei de falar para vocês, ela trabalha basicamente com embalagens. Mas tudo bem. A cotação hoje fechou em 7,41. Um valor bem interessante, abaixo de 7,50, abaixo de R$7, eu fico muito confortável, mas nessa cotação atual, ela já está apresentando aí um yield esperado para esse ano de 2022 de 7,27%. Bem interessante, já que eles vão entregar aí por volta de R$54 por ação. Já entregaram boa parte desse valor, mas ainda tem mais alguns anúncios aí nesse ano que ainda não acabou. Geralmente o momento forte da quantidade de anúncios é no primeiro semestre, e a gente percebe com uma certa frequência, uma grande sazonalidade de pelo menos 4 vezes ao ano essa distribuição. Então, em termos de caixa, se a gente for olhar de novo a empresa a partir de 2019, 2020, é um movimento muito crescente.
Se você quiser avaliar a empresa como um todo, você vai ter que olhar para esse histórico e entender. Ela mudou de cara. Eu, Bruno, se for um investidor de Irani, que atualmente eu não sou, estou estudando, tá no meu radar, eu vou focar sempre de 2020 para frente. E desse período, ela tem mostrado uma frequência interessante, um yield interessante e propostas interessantes. E para fechar, né, cada vez mais eu gosto de colocar esse quadro aqui para a gente ter uma noção real se foi um bom investimento no passado. Se você tivesse colocado os R$ 1.000 com R$ 100 de aportes mensais desde o ano 2000, você ficaria praticamente 18 anos sem receber um centavo da empresa. Muito, muito pouco menos, mesmo, a não ser ali em 2015, quando você iria receber um dividendo pontual de R$ 110. Mas olha o comportamento aqui de 2019 para frente. Mudou muito. Né? Então eu fico imaginando a pessoa que teria investido nesse período. Será que você, investidor, aceitaria ficar tantos anos sem receber nada? É onde vem aquela questão da eficiência do seu aporte. Aonde é mais interessante você investir? Numa empresa que não tem nenhuma projeção de distribuição de dividendos, ou que tem mudado o seu foco, como o caso da própria Itaúsa, que ela já deixou claro que ela mudou um pouco esse aspecto de dividendos, ou uma empresa de crescimento, embora isso seja possível ao mesmo tempo, ou você vai investir em uma empresa que já está te distribuindo dividendos de maneira bem frequente, como Taesa, TRPL e como também Irani nos últimos anos tem apresentado. Nessa nossa simulação, quem tem investido ao longo de todo esse período teria ali, então, no ano de 2020, uma média de uma renda mensal próxima a R$ 2.800. Se você está gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever, isso é muito importante para mim, e compartilha também com seus amigos. Tranquilo? Até mais!